Você não quer dar um exemplo para nós? Olha, Porque o Danilo é músico também. Olha, de funk e putaria eu não escrevi nada. Já escrevi coisas que margeiam, digamos assim, né? Mas não exatamente funk e putaria. Funk Proibidão, eu escrevi há algum tempo uma paródia chamada Proibidão Classe A, pegando alguns elementos do funk que se repetiam, né? E trazendo para o universo do criminoso de colarinho branco. Porque geralmente o personagem que é enfocado no funk Proibidão, de facção, é o traficante, né? E eu pensei, bom, mas de certa forma isso reforça a seletividade do sistema penal, né? Que joga todas as luzes num tipo de bandidagem e deixa invisível um outro tipo de bandidagem, um outro tipo de criminoso, né? Que é o criminoso de colarinho branco. Então, o Proibidão Classe A, eu vou improvisar aqui porque eu estou sem DJ, sem tamborzão. E eu não sei improvisar esse tipo de coisa. Vamos ver aqui. Então, mais ou menos assim. O bonde do Morumbi não tem medo da PF, sua lei não vale aqui, porque a gente é tudo chefe. Tem um monte de vigia que anda armado até os dentes. Pode vir que a nota é fria, mas as costas são bem quentes. Sou bandido, gente fina, de Ray-Ban e de bom gosto. Se sujar, pago propina, só otário paga imposto. Nosso bonde é sinistro, na fazenda tenho escravo. Faço lobby com ministro, fundo banco, grana lavo. Sou artigo 333, ganho assim licitação. Todo mundo tem sua vez, faço acordo com o alemão. Se invadir a bala come, por Jesus é que eu me guio. Dou comida a quem tem fome e coberta a quem tem frio. Mando um salve do cartel pros irmãos que entraram em cana. Catiola, Daniel, pro Maluf e a Eliana. Nossa grana tá na ilha, só retrato a realidade. Peço a Deus pela quadrilha, tradição e propriedade. Ai, fantástico. Na verdade, esse é um funk, é uma paródia, quer dizer, porque se você for ver a maioria dos funks, nesse caso está em primeira pessoa, mas a maioria dos funks proibidões, eles têm um aspecto narrativo em que o narrador ele está em terceira pessoa, né? E, portanto, ele também cumpre uma função importante, que é contar a história do Rio de Janeiro. Tem um trabalho do Thiago Vieira, lá do Rio de Janeiro, fez um trabalho de conclusão de curso muito bom, e em que ele fala de como você consegue entender a história dos morros cariocas, as disputas, as traições entre as facções, lendo as letras dos proibidões, que tem essa função, né, de contar uma história não oficial, uma história subalterna, uma história submersa. Esse, no caso, está em primeira pessoa, mas eu recupero alguns elementos e a gente pode partir daí como, enfim, ponto inicial para analisar alguns elementos que geralmente estão presentes no funk. Eu começo falando do bonde do Morumbi, né? Claro, aí a ironia, o fato de Morumbi ser um bairro de classe alta. Mas, geralmente, isso não só no funk proibidão, mas em vários outros funks, existe um aspecto que é a identidade com o seu local, né? O pertencimento a uma comunidade, que geralmente é louvada, é exaltada, né, nesses funks. No caso, ele está exaltando a comunidade do Morumbi, né? E nos funks proibidões é a Chatuba, enfim, a Vila Vintém, enfim. Geralmente são favelas do Rio de Janeiro. Sempre colocando a facção como uma entidade poderosa, né? Onipresente, onisciente, onipotente, que desafia os inimigos. Então, não só... Eu falo aqui que não tem medo da PF, porque geralmente os crimes de colarinho branco, né, são de competência da Justiça Federal, ao contrário dos crimes cometidos pelo povão, né, que são de competência da Justiça Estadual. Então, quem investiga os crimes de colarinho branco é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil, né? Mas então eles falam que eles não têm medo da Polícia Militar e não têm medo das outras facções. Esse é um elemento que eu recupero aqui. A exaltação das armas, né? Tem um monte de vigia que anda armado até os dentes. Um dos primeiros funks proibidões, pelo menos o primeiro que ganhou a grande mídia, foi em 1995, mais ou menos, é justamente o Rap das Armas, do MC Júnior e Leonardo, que toca no Tropa de Elite 1, aquele lá,
Ele começa a falar, Morro do Dendê é ruim de invadir, nós os alemães vamos se divertir. E aí ele lista um monte de armas, AK-47, enfim, mostrando que eles têm, enfim, um bom equipamento. Um arsenal. É um arsenal. Na época, inclusive, o MC Leonardo, que depois veio a presidir a APA Funk, a Associação dos Profissionais Amigos do Funk, é um cara super politizado e tal, ele teve que prestar esclarecimentos na polícia, porque queriam saber da onde ele conhecia tantas armas, né? Como se isso fosse um indício de que ele tivesse diretamente envolvido no tráfico de drogas e de armas, esse tipo de coisa. Mas, enfim, outro elemento que geralmente está presente no Proibidão e é engraçado, aí é uma intersecção com o funk ostentação, né? Eu defendo que o funk ostentação e o funk proibidão, eles não são, apesar de eles serem subgêneros diferentes, eles conversam. O funk ostentação é um funk que surge principalmente em São Paulo, né? Vindo do litoral paulista, mas que explode em São Paulo no começo da década de 2010, né? Um pouquinho antes até. E que era a época de pujança econômica, era Lula, né? Segundo o governo Lula, de ascensão social e tal, e os funkeiros começam a cantar que agora eles têm carro, não sei de que marca, óculos escuros de não sei de que marca, né? Remetendo um pouco a um subgênero norte-americano de rap, que também aproxima a ostentação dos bens de consumo com a vida do crime, que é o gangsta rap. O gangsta rap, que é o rap de gangster, né, digamos assim, nos Estados Unidos, que faz muito sucesso, é aquele tipo de rap em que o rapper, ele canta geralmente com correntes de ouro, grava clipes com carros super luxuosos, mulheres, várias mulheres, em que ele, ainda que ele não fale explicitamente, ele deixa entender que tudo isso que ele conseguiu por meios ilícitos, né? Então, na verdade, são subgêneros que se conversam. Aqui, eu digo que o cara tem Ray-Ban, porque é um bandido gente fina. E gente fina aí usando da ambiguidade, né? Gente fina de um bandido legal, porque também tem isso, né? O Proibidão, ele exalta não qualquer tipo de bandido, mas aquele bandido justiceiro, aquele bandido que é justo, que leva paz para a comunidade, que expulsa os inimigos, que gosta das crianças e que é religioso. Isso aqui eu vou retomar, que isso é muito importante, né? Porque tem muita gente que acha estranho, mas como que você pode, na mesma música, falar que você vai queimar o rival da facção no pneu, lá no micro-ondas, e exaltar Jesus Cristo? Isso não necessariamente é uma contradição, porque se você considerar que você é uma pessoa religiosa, né, temente a Jesus, e que você está aplicando a justiça na favela, isso te legitima a fazer barbaridades como, por exemplo, queimar o seu inimigo vivo numa pilha de pneus, né? Enfim, aí eu listo os crimes que o bandido classe A comete, né? Ele tem escravos na fazenda, ele faz lobby com o ministro, ele lava dinheiro. E aí tem um verso, sou o artigo 333. Isso é importante também, porque em muitos proibidões eles fazem referência ao artigo da lei pelo qual o bandido foi condenado ou está sendo acusado, né? Geralmente, né, antigamente, antes da nova lei de drogas, que é de 2006, era artigo 12, que é justamente o tráfico de drogas. Então era muito comum você ouvir no funk proibidão uma referência ao artigo 12 ou o artigo 157. Tem até um funk proibidão que fala do artigo 157, que é o crime de roubo, de assalto. Nesse caso, o 333 é a corrupção ativa, que é um artigo que você nunca vai ver num proibidão convencional. Mas como trata-se de uma paródia, né, eu fiz a referência ao artigo 333 do Código Penal. Aí para você ver como tem essa ideia de você exaltar não qualquer tipo de bandido, mas um bandido gente fina, né, ele fala que, ao mesmo tempo, né, ele faz acordo com o alemão, que é o inimigo, se invadir a bala come, por Jesus é que eu me guio. Né? Sempre mostrando que a pessoa é temente a Jesus, ou segue Jesus Cristo. Dou comida a quem tem fome e coberta a quem tem frio. É o bandido Robin Hood. Esse é o modelo que aparece no funk proibidão, né?
que ajuda os mais pobres, que distribui remédios, esse tipo de coisa. Aí ele fala, manda um salve do cartel para os irmãos que entraram em cana. Que também é uma coisa muito presente quando no Funk Proibidão eles mandam um salve, um alô, uma saudação aos companheiros de facção que estão presos. Seja Fernandinho Beiramar, Marcinho VP. Aqui eu listei gente da classe A que chegou a ser preso, pelo menos por um período curto, né? Já está solto, né? Todos soltos. Mas a ideia era essa, né? E aí, por fim, ele fala, o só retrata a realidade, que é a justificativa, né, de quem é acusado de fazer apologia ao crime. Peço a Deus pela quadrilha, tradição e propriedade. Parodiando o lema do Comando Vermelho e do PCC também, né? Paz, justiça e liberdade. É o lema que é um lema bastante cantado nos proibidões.